Você sabe qual que é o jogo preferido do pessoal do Stranger Things? É Winning Eleven. Gente, quem chama a Eleven de 11 aí no Brasil tá completamente errado no meu conceito, viu? A Eleven é Eleven, independente de tradução, independente de dublagem, Eleven é Eleven. Jamais chame ela de 11 aí no Brasil. E Winning Eleven era um joguinho que a gente jogava no PlayStation 1, no PlayStation 2 aí, pra quem é das mais antigas. E virou o PES, o Pro Evolution Soccer Football. Agora que o pessoal joga no PlayStation 4, PlayStation 5, que tá vendo aí. É só uma curiosidade para quem não entendeu a piada. Bom dia, bem-vindo mais uma vez aí ao meu canal. Obrigado para todo mundo aí que tá assistindo. E hoje, como é dia de Oscar aí no Brasil, nós vamos falar sobre filmes aqui no canal. Nós vamos trazer curiosidades sobre filmes aí, alguns famosos, outros nem tanto, mas alguns, com certeza, vários deles você já assistiu. E nós vamos trazer algumas curiosidades, algumas coisas que aconteceram durante as gravações. Então, se você tiver dicas aí de novos filmes, algumas coisas que aconteceram, coloque aí nos comentários que eu vou averiguar a veracidade disso. E vou estar postando aqui em alguns blocos aí que a gente faz sobre curiosidades no canal. Infelizmente, eu tentei fazer vídeo na rua esse final de semana, trazer mais um pouco aqui da cidade, trazer um pouco da Austrália para vocês. Só que nós estamos de lockdown. O governo decidiu fechar nossa cidade por 3 dias porque teve um caso de Covid comunitário. O que aconteceu foi um cara que estava no hotel, hospedado no hotel aí que o pessoal separa para quem está fazendo quarentena, vindo de outros países, vindo de outros estados. Essa pessoa pegou, ela circulou um pouco na cidade e por causa de um caso, a gente está há 3 dias aqui de lockdown. Então, só para vocês traçarem um pouco a diferença do que o governo fez aí, o que o governo faz aqui no Brasil, não estou querendo tomar partido nem julgar nada, porém, eu sei que isso funciona. A gente vai ficar 3 dias aqui, mas daqui a pouco a gente está de volta de novo na rua, fazendo tudo e podendo filmar e gravar, que nem foi o vídeo passado aí. Se você não viu ainda o vídeo que eu fiz aqui nas ruas da cidade, ficando um pouco doido aqui no centro de Perth, eu vou deixar aqui o link para vocês assistirem. Bom, sem mais delongas, sem mais espera, sem mais demora, vamos agora para as curiosidades sobre filme, já que é dia de Oscar. Então, primeiro é a Fantástica Fábrica de Chocolates. Para quem já assistiu o 1, eu não assisti, eu só lembro de alguém comentar comigo assim, porque eu sou muito novo, então eu perdi o 1. Mas eu lembro de alguém comentar do menino chamado Charlie, um menininho bonitinho lá que tinha, que ele fazia as coisas lá, Fantástica Fábrica de Chocolate, conheceu o Willy Wonka. Ele só fez aquele filme na carreira. Depois que fez aquele filme, ele decidiu virar veterinário, focou e hoje ele é veterinário. Deixou a carreira toda de ator, todo o estrelato do cinema para virar um veterinário. E todos os esquilos que a gente vê no filme, eu não sei se ele tá muito de acordo com isso hoje, mas os esquilos que a gente viu no A Fantástica Fábrica de Chocolate 2, eles são reais. Eles ficam quebrando as nozes, o autor achou legal colocar esquilos reais ali quebrando nozes. E se você ainda não assistiu, veja essa cena aí depois, que é muito legal. Todos os esquilos são reais e filmados ali para dar uma impressão melhor para o público. Agora, se eu sou contra ou a favor de colocar animais para fazer no cinema, é uma questão que a gente tem que observar. Porque não sei se o tratamento deles é tão bom, não sei se o filme, se toda a companhia dá uma estrutura boa assim, para os animais, coloca um spa, coloca tudo para eles. Então eu sou totalmente contra, na verdade, a exploração animal dentro de cinema. E o filme A Teoria de Tudo, que trata sobre o segundo mais gênio da nossa geração. Primeiro sou eu, o segundo Stephen Hawking. Todos os artefatos utilizados pelo autor aí, pelo personagem, na verdade, eles são reais, são do Stephen Hawking, as medalhas, tudo. A família não cedeu, emprestou para eles aí durante as gravações. Eles gravaram com as medalhas e algumas coisas, alguns pretextos aí que o Stephen Hawking realmente tinha. Então é legal que vocês podem ver o filme e vão ver que as medalhas, tudo que eles tratam o Stephen Hawking, são coisas que o Stephen Hawking realmente utilizava. E agora, notícias espaciais, a NASA, ela utiliza o filme Armageddon para ver o que eles não podem fazer no espaço. Cenas do filme Armageddon são colocadas aí para os astronautas, na hora que eles estão estudando de como que eles vão agir no espaço e tudo. Eles colocam partes aí do filme Armageddon para ver coisas que eles não podem fazer. Por exemplo, como eles não devem tratar os personagens ali que estão com eles, os amigos, como eles não devem abordar os outros passageiros. Inclusive, não se apaixonar por ninguém, que nem Ben Affleck fez pela astronauta lá, que era filho do Steven Tyler. E pra você que gosta de Django, como eu gosto, eu adoro Django, velho. Foi um dos melhores filmes aí dessas últimas décadas aí que lançaram. Django, o Leonardo DiCaprio, na hora que ele dá um batidão na mesa assim,
e regaça a mão. Realmente ele regaça a mão. Ele quebrou a mão, não quebrou, mas machucou muito a mão naquele momento ali. Saiu sangue, teve hemorragia. Eles usaram essa cena real para continuar o filme. Eles gravaram, o Leonardo DiCaprio falou, não, pode continuar esse negócio aí. E ele passa a mão com sangue na cara do Django lá. Isso tudo foi real. E o Leonardo DiCaprio falou, não, depois a gente trata o ferimento. Vamos primeiro dar razão à arte. E por isso que eu falo que o Leonardo DiCaprio é um bom ator, porque ele é muito realista. Ainda bem que ele não foi realista naquele filme lá do urso, senão ele tinha morrido na vida real, hein? Um dos melhores filmes que eu já assisti nessa última geração também, Eu Sou a Lenda. O Will Smith parece que todo filme que ele faz, cara, ele vai só aprimorando, assim. Você vê desde o Maluco do Pedaço, que ele começou ali a carreira dele, e já era bom pra caramba aí o humor do Will Smith, depois Bad Boys, veio tudo. No Eu Sou a Lenda, ele tentou adotar o cachorrinho. A gente fica com pena do cachorrinho no filme, não posso contar o porquê, não posso dar um spoiler aqui, mas o cachorrinho é tão bonitinho e ele tentou, ele também adorou o cachorro, quis adotar, o dono falou não dou, e acabou que ele não conseguiu. Por mais que ele seja o Will Smith, ele tentou adotar o pastor alemão e o dono não. Essa daí tem que tirar os meninos da sala um pouquinho e depois voltar de novo para eles continuarem assistindo meu vídeo. Os dinossauros aí de Jurassic Park, que façam toda essa sonorização feita pelos dinossauros, na verdade, são nada mais, nada menos do que tartarugas fazendo amor. Os diretores procuraram vídeos e áudios aí de tartarugas no meio do seu habitat natural e se vocês pegarem no YouTube e procurarem aí tartarugas fazendo amor, provavelmente não é essas palavras que vocês vão usar, mas se vocês colocarem essas palavras aí no YouTube, vocês vão ver que o som realmente parece dinossaurinhos aí do Jurassic Park. É muito bizarro. Eu jamais gostaria de ser vizinho de uma tartaruga. Apesar que a vizinha aqui de cima também é bem barulhenta. Em Malévola, essa menininha bonitinha que aparece no filme, ela é filha da Angelina Jolie na vida real. Procuraram fazer teste com as crianças, assim, com outras crianças pra fazer esse filme, mas todas ficavam com medo da Malévola, com seu chifre e tudo. E a menininha não se assustava, porque ela é filha da Angelina, a Angelina levava ela pras gravações e ela ficava normal com a Angelina. Então os diretores falaram, opa, vamos usar essa menininha aqui pra entrar dentro da cena, em vez de a gente colocar uma atriz que vai ficar com medo da Angelina Jolie. É tipo a gente quando tá com nossa mãe, vê ela saindo do banheiro com bobs, a gente não assusta, mas a visita morre de medo, porque não sabe o que é aquele demônio que tá saindo do banheiro. É assim a Malévola com a menininha de Angelina Jolie. E se você gosta de malhar, comer ovo cru, tem problemas com cigarro e bebida e sua voz se altera, realmente essa pode ser uma estratégia genial pra você fazer cinema. A menina que fez O Exorcista em 1973, desculpem, ela comia 2 ovos crus, tomava uísque e fumava cigarro antes das gravações pra ficar com a vozeirão. Uau, com vozeirão desse jeito aqui, hein? E em Os Suspeitos, em 1995, tem uma cena muito engraçada. Eu não posso colocar aqui no YouTube, infelizmente, porque senão eles me cortam. Mas essa cena que vocês que já assistiram o filme, ou se você quiser assistir, é só procurar Os Suspeitos, cena engraçada aí no YouTube, vocês vão achar. Se trata de uma cena que o policial estava entrevistando os bandidos aí para ver quem pode ser o possível bandido, fazer uma seleção de currículo aí de bandidos, e eles começam a rir do nada, eles começam a dar umas palhinhas de riso, porque esse sujeito aí no meio, o Benício Del Toro, começa a ter uma crise de flatulência, ele começa a peidar sem fim e os caras começam a rir do lado dele e o diretor decidiu não cortar porque ficou boa a cena, não dá pra escutar os peidos, graças a Deus, mas dá pra ver os caras tendo umas palhinhas de riso e foi bem engraçado. E agora, sequência de vapo, vapo, sequência de lepo, lepo, sequência de O Poderoso Chefão. O Marlon Brando aí, que segurando esse gatinho, essa cena não era pra estar no filme, não era pra existir esse gatinho aí, só que eles acharam o gatinho jogado lá no centro de gravação, o gatinho ficava muito simpático com eles, e o Marlon Brando ficava adulando ele durante a gravação. E eles falaram assim, vamos colocar ele então como nosso pet aqui no filme. E o gatinho entrou pro cinema porque estava no lugar certo, na hora certa. Seguindo com a sequência nossa de Vapo Vapo e O Poderoso Chefão, a palavra máfia nunca foi utilizada nos filmes. Você pode assistir Os Poderosos Chefão 1, 2, 3 aí, pode ver o filme todinho, eles jamais falaram a palavra máfia, eles falavam família, porque a máfia proibiu eles de usar essa palavra. E uma curiosidade sobre Marlon Brando, quando ele fazia aquela bochechona e aquela boquinha assim pra falar You never call me the Godfather. Ele, para conseguir ser o Poderoso Chefão, quando estava entrevistando os candidatos a possível Poderoso Chefão, ele colocou 2 algodões nas suas bochechas para fazer o teste. E depois que ele passou no teste, eles gostaram muito dessa performance dele e o dentista dele adaptou 2 próteses para ele colocar na bochecha e ficar com a boquinha bem murcha. Peraí.
You come into my house and never call me the Godfather. E pra quem já assistiu Rock 1, 2, 3, eu não lembro qual, mas de 1 até o 50 tem essas tartaruguinhas aí que participaram do filme e o Stallone gostou tanto delas que também adotou. Ele foi tipo o Smith aí, tentou adotar, mas ele conseguiu. Pegou as tartaruguinhas e elas estão hoje com 45 anos de idade. E ele gostava tanto de animais que no Rock 1, quando ele foi começar as gravações, foi o primeiro filme aí que ele fez o Stallone virar famoso mesmo. Ele tinha um cachorrinho, e esse cachorrinho aí da foto, ele vendeu esse cachorro na época por $50, porque ele tinha dificuldade financeira e tudo. O cachorro participou das gravações, fez as gravações, ele vendeu, mas depois que ele conseguiu ganhar dinheiro fazendo cinema, ele comprou de novo por $3.000. E o melhor filme de comédia da nossa geração, com certeza absoluta, foi o melhor filme de comédia que a gente pode ver aí. Se Beber Não Case, o ator realmente não tinha aquele dedo. Eu esqueci o nome dele aqui, Ed Helms. Ele realmente, quando ele era mais novo, ele tinha feito uma extração de dente aqui e o dente dele era uma prótese. Ele conseguia tirar e colocar a hora que ele quisesse. Então, quando ele faz aquelas cenas todas do filme, realmente estava sem um dente nas cenas, porque era só ele puxar a capelinha. Não sei se vocês se lembram, mas em Uma Linda Mulher, tem uma cena que o Richard Gere pega uma aliança aí, um colar, e vai dar pra Julia Roberts, e ele prende o dedo dela. Essa cena aconteceu sem querer e ficou no filme porque o diretor também achou muito legal e achou engraçado ver a Julia Roberts quase perdendo seus dedinhos. Se fosse a mulherada de hoje, elas iam ficar bem pé da vida, porque com essas unhas artificiais, com esses negócios aí que eles colocam aí, que fica uma unha desse tamanho aqui, ó, elas iam ter quebrado. Então, por enquanto é isso, pessoal. Esse foi o primeiro aí da série de filmes, curiosidade de filme. Se você tiver alguma sugestão de filme aí pra fazer, coloca as notícias aí desse filme, alguma curiosidade. Eu vou averiguar se é real ou não, se aconteceu mesmo ou não. Mas vou tentar colocar no próximo vídeo de filmes aqui no canal. Hoje tem o Oscar aí, todo mundo dentro de casa assistindo o Oscar. Então, eu acho que isso vai ser legal, vocês já começarem aí vendo umas curiosidades para se interessar mais por esse mundo cinematográfico aí, com essas coisas bonitas que a gente vê na televisão. Se você gostou, deixa aquele like. Se você não gostou também, deixa aquele like. Se inscreva aqui no canal se você não está inscrito. Se você está inscrito, dá aquela olhadinha para ver se o YouTube não tirou sua inscrição. Normalmente o YouTube faz isso porque ele é um malandrinho. Muito obrigado por ter me assistido mais uma vez e um beijo para todo mundo que gosta de mim.